Boa noite a todos e todas. Espero que estejam nos ouvindo. Gostaria de agradecer a todos a presença, né? Hoje a gente tem a participação da professora Roberta Alves, a quem a gente agradece muito também, né? Eu gostaria de lembrar que esse é um projeto da... Boa noite a todos. Opa, de novo. Esse é um projeto que está sendo organizado pelo LAPEIS, que é o Laboratório de Práticas de Ensino em História da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, ligado ao curso de licenciatura em História, no curso no qual eu sou professora, né? Então, eu gostaria de agradecer já a presença da coordenadora do curso, a professora Elizabeth Seabra, a presença de vários estudantes nossos, ex-alunos, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e passo a palavra para a Marcela Albani, que vai conduzir o bate-papo de hoje. Boa noite. Obrigada, Vitória. Boa noite, professores, professoras, nossos colegas, parceiros. A gente sempre começa e finaliza, né? Começamos e terminamos agradecendo pela participação de vocês, pelas perguntas que têm surgido ao longo do bate-papo. A gente sempre está reforçando isso daqui, que a gente está aprendendo a lidar com as câmeras, que a gente está aprendendo, né, Roberta, vivendo essa era das lives, das transmissões. Então, todas as sugestões, exato, todas as sugestões que vocês tiverem são muito bem-vindas, porque a gente está nesse período aí ousando, né, aprendendo, fazendo, certo? Então, eu queria apresentar a professora Roberta, agradecer muito pela sua presença, disponibilidade de estar com a gente hoje para conversar sobre ensino híbrido, que, assim como a gente discutiu na terça-feira com a professora Sônia Vanderlei, né, Roberta, é um debate que talvez para alguns colegas seja novo e outros acho que já conhecem essa expressão, já conhecem esse termo, mas com certeza vai ser uma oportunidade de debater mais e melhor com você. Então, sempre no nosso esforço aqui de apresentar os nossos convidados, professora Roberta, né, Roberta Alves Silva, ela é graduada em História pela Federal Fluminense, a UF, especialista em ensino de História pelo CESPEB, que é o curso de especialização de Saberes e Práticas na Educação Básica da UFRJ, mestra em História Contemporânea também pela UF, e atualmente ela é professora da Rede Particular de Ensino no Rio de Janeiro, tendo sido professora temporária na Rede Federal de Ensino. Roberta foi minha aluna no curso de especialização, né, do CESPEB, no módulo de Mídias e Tecnologias. Foi uma pessoa que também me ajudou na realização da tese, me permitindo desenvolver parte da oficina pedagógica com seus alunos. Então, Roberta, muito obrigada e está com você a palavra. Olha, eu agradeço muito, Marcela. Assim, acho que uma coisa que eu reforço muito é que a educação ela também precisa ser um espaço de afeto. E, de alguma forma, quando eu fui aluna da Marcela, eu senti esse afeto. E esse afeto foi tão grande, para vocês terem uma noção, a Marcela faz aniversário um dia depois de mim, e a gente fez uma festa para ela, assim, foi aquele carinho, né? E eu estou aqui hoje para debater ensino híbrido, mas algo que eu quero deixar bem claro, assim, é que eu não sou especialista no assunto, eu venho realmente numa tentativa de ampliar esse debate no lugar de uma professora da educação básica e da educação básica da rede privada de ensino. E aí eu acho muito importante falar sobre isso, porque é muito fundamental que a gente entenda as diferentes realidades do ensino do Brasil. Eu não posso querer comparar o acesso à internet, porque o ensino híbrido só existe havendo esse acesso à internet, e eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, quando a gente tem um país com uma desigualdade social tão gritante como a nossa, onde tem pessoas que precisam, em primeiro lugar, se alimentar e que não têm condições de investir na internet, e óbvio que parte do poder público tem que ter essa preocupação também, eu estou falando aqui de um lugar, de uma professora que dá aula em 2 instituições de ensino, que são essas instituições muito ligadas também a uma classe média que tem um poder aquisitivo de conseguir ter um computador, né, de conseguir ter esse acesso. Então,
é importante mostrar qual é o meu lugar de fala aqui para a gente poder começar esse debate, né? E para quem não sabe, é importante a gente falar o que é ensino híbrido. A ideia do ensino híbrido é se pensar que o ensino presencial e o ensino online podem caminhar juntos e como que esse caminhar pode acontecer. Mas antes de falar sobre tudo isso, muito obrigada mesmo a oportunidade à Marcela, à Vitória e a todos que estão aqui, que eu sei que tem muitos professores da escola básica também que vão poder enriquecer esse debate, dizendo sobre os limites e possibilidades sobre essa modalidade de ensino, sobre esse tipo de proposta, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Marcela? Sim, exatamente, Roberta. Desculpa a demora, que a gente desabilita o microfone para evitar ruído e aí rapidamente a gente tem que voltar. Mas eu estou te ouvindo, Roberta, e eu queria já lançar uma pergunta, né? Eu acho que sempre é importante a gente trazer a definição do conceito baseado nos autores que a gente vai estudando, trabalhando, mas que você comentasse um pouco, a partir da sua experiência na educação básica, o que você definiria em relação aos limites e também as potencialidades ou possibilidades que é considerado uma metodologia, né? Muitos autores vêm trazendo essa ideia do ensino híbrido como uma metodologia e o que a gente precisa ter à disposição, né? Então, se você puder comentar um pouco, por favor. Claro, com certeza. Na verdade, vou aqui, como eu estou em casa, no espaço de casa é mais fácil, falar de onde eu tirei as ideias do ensino híbrido, né? Foi uma questão minha, no início desse ano, de pensar como lidar com as mudanças que a gente vem vivendo atualmente, como que elas devem refletir na educação. Então, em primeiro lugar, assim, eu sou um ser inquieto para pensar a educação. Então, eu fiz mestrado em História, mas a minha especialização foi em ensino de História justamente porque eu tenho muito essa preocupação de pensar o que é a sala de aula, o que é a sala de aula na realidade atual, uma realidade que é cada vez mais ligada à tecnologia digital, e eu falo aqui tecnologia digital porque é a Marcela que me ensinou que tecnologia não é só digital, né? A roda é uma tecnologia por si só, mas a tecnologia digital que vem sendo tão utilizada, como é que a gente pode pensar isso na sala de aula? Então, a partir dessa inquietação, eu peguei para ler esse livro, que é Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Nesse livro, ele é organizado por 3 pesquisadores, que são Lilian Bassic, se eu falar errado, por favor, perdão, Lilia Bassic, Adolfo Neto e Fernando de Mello Travenzani. E aí, aqui tem professores de diferentes áreas falando sobre ensino híbrido. Tem, por exemplo, o professor Eric Rodrigues falando sobre a experiência dele com o ensino híbrido, que já deu aula em escola pública, em escola privada, e como é que ele usou isso. E, a partir disso, eu fiquei pensando em como aplicar essa metodologia com seus limites e possibilidades em sala de aula. Então, isso foi antes da pandemia. Com a pandemia, eu acho que tudo se agravou muito e foi levando um pouco a essa tendência. Então, assim, na realidade das escolas onde eu dou aula, onde, de fato, a gente tem Chromebook à nossa disposição, para quem não sabe, é o computador da Google, né? Então, assim, a gente tem Chromebooks à nossa disposição, a gente tem equipe de tecnologia à nossa disposição para nos ajudar, a gente tem plataformas virtuais de ensino em cada uma dessas 2 escolas. Então, eu já vinha pensando em usar um pouco dessa metodologia, que é a de pensar, entre outras coisas, a lógica da sala de aula invertida. O que significa isso? Que o aluno tenha acesso ao material prévio antes de chegar na sala de aula, né? Então, ele já acessou algum material, seja uma videoaula, seja alguma coisa antes, né, de chegar ali para poder, de fato, dialogar na sala de aula com mais recursos. Então, essa lógica, né, da sala de aula invertida é um dos princípios
do ensino híbrido. Então, eu vinha pensando muito assim, como é que eu vou fazer? Tem muita lógica também da rotação no ensino híbrido, ou seja, o aluno passar por diferentes... um exemplo, vamos supor, aqui a gente reorganiza o espaço da sala de aula, parte aqui vai ter um grupo de alunos mexendo em notebooks, Chromebooks, um grupo aqui fazendo uma pesquisa com jornais, vai ter um grupo aqui que vai ler sobre... vai ver uma videoaula, e aí isso vai tendo a rotação, né? Essa lógica da rotação também é muito comum no ensino híbrido. Antes eu já dei aula em uma escola que tinha uma sala de aula justamente pensada para o ensino híbrido, e eu vinha pensando muito nisso. Então, eu tinha até pensado em fazer uma aula presencial, onde os alunos, primeiro, estivessem no espaço da sala de aula tradicional, depois eles fossem para sala de aula, né, de computadores, a sala de multimídia, e ali eles realizassem uma outra etapa de um trabalho em grupo. E aí, no meio dessas reflexões ainda muito iniciais, teve a pandemia. E com a pandemia, o que aconteceu? Eu não tenho ensino híbrido, eu só tenho ensino online, mas a maneira como as duas escolas onde eu dou aula, elas pensaram na proposta desse ensino à distância, foi interessante no sentido de que não foi algo de cumprir a minha carga horária integralmente, apenas como seria na sala de aula. Então, assim, eu não tenho que cumprir a mesma carga horária que eu tinha antes, dando aula ao vivo. Não. Agora, a gente tem diferentes etapas. Então, por exemplo, numa das escolas, a gente tem, de fato, a sala de aula invertida. Em que sentido? A gente prepara materiais, isso eu falo a gente porque é a minha equipe, eu estou dentro de uma equipe de professoras do 6º e do 7º anos que fazem tudo juntas. Então, em primeiro lugar, a gente vai, monta os materiais, os alunos têm acesso a esses materiais que podem ser assistir a um pequeno vídeo de proposta, por exemplo, a música do Seu Jorge, a burguesinha, e depois eles têm que responder uma questão sobre o que é a burguesia. A gente orienta a leitura de uma ficha de aula, a gente orienta a leitura do livro, para depois a gente lançar a nossa aula gravada e a nossa aula ao vivo. Então, em que sentido que, ainda que seja uma sala de aula virtual, ela está sendo uma sala de aula invertida? A gente não chega na exposição primeiro. Não, primeiro eles têm acesso aos materiais, eles já começam a realização de exercícios, para que depois a gente possa, em conjunto, fazer a nossa aula gravada e depois a aula ao vivo. E a gente faz tudo juntas, é maravilhoso. Então, no 6º ano são 2 professoras, no 7º são 3, e é maravilhoso em que sentido? Eu estou aprendendo algo que eu nunca tinha feito antes, que é a complementaridade. Então, a gente fala de interdisciplinaridade, mas nesse caso, eu e essas professoras estamos chamando de complementaridade no sentido de que são professoras de uma mesma área, mas que juntas estão pensando como fazer esse ensino online, né? E aí isso enriquece muito, porque eu aprendo a partir do ponto de vista delas e elas a partir do meu ponto, e eu sei que quando o ensino presencial voltar, eu já não vou ser mais a mesma professora, graças a essa experiência. E na outra escola onde eu estou dando aula, a gente tem o AVA, que é da plataforma Moodle, e ele parece um blog, a estruturação dele. E esse acesso blog, ao mesmo tempo, ele é mais difícil de visualização, mas ele é mais completo. Então, eu posso colocar imagens dentro da minha apresentação, vídeos, e tudo isso fica visualmente interessante, assim, para os alunos. E eu posso abrir fóruns. Então, nessa outra escola, eu estou sozinha, no 8º ano. Então, eu estou no ensino fundamental 2, né? 6º e 7º em uma escola, 8º em outra. Eu estou sozinha, só que ali eu estou propondo fóruns e a gente está tendo algo muito bacana, que é a lógica dos alunos poderem compartilhar o conhecimento. E o ensino híbrido, ele também preza muito
por essa ideia da preocupação do trabalho em equipe, da formação de um trabalho em equipe, seja virtualmente, seja presencialmente, né? Até porque o ensino híbrido, ele vem junto com uma outra ideia, que é da educação 3.0. Isso tem a ver que a educação 1.0 seria uma educação da Idade Média voltada para o ambiente agrário. A educação 2.0, que é a educação que a gente ainda tem uma lógica até hoje, foi instituída nessa lógica de revolução industrial. Então, a organização da sala de aula, que é essa sala de aula enfileirada, para formar para o mercado de trabalho, um mercado de trabalho de disciplina para a indústria, e de alguma forma a gente ainda tem muito comum esse ensino tecnicista. E a lógica da educação 3.0, ela está muito ligada a esse mundo digital e como que a gente pode se apropriar de recursos desse mundo digital para promover interações, trabalhos em grupo e uma formação para essa nova era. E aí, Marcela, pensando, eu acho que nas possibilidades, são muitas. Eu acho que, assim, eu sempre penso que vai ser o depois dessa pandemia, né? Acho que depois dessa pandemia, a gente tem que sentar, no meu caso, junto aos coordenadores e outros colegas, mas também aos alunos, para pensar o que vai ser essa nova escola, porque não vai ser exatamente como era. Agora, os limites, que eu acho que é um outro ponto importante de trazer, eles estão ligados a várias temáticas. Um que está escancarado na nossa sociedade atual, uma desigualdade de acesso à educação. Então, a gente tem escolas como as minhas, que têm uma super possibilidade, ainda que com suas limitações, tem problema de irmãos que cada um tem seu computador, quer dizer, não tem todo mundo o seu computador, então tem que dividir computador, tem problema, né, de pais junto aos filhos, que os pais também estão trabalhando remotamente, então não está tudo perfeito, mas comparado a alunos que não têm nem como entrar numa plataforma virtual de aprendizagem, então, esse posterior, esse ensino híbrido, quando voltar ao ensino presencial, não vai ser igual em todas as classes sociais, em todas as escolas. E aí, eu acho que nós, enquanto educadores, temos que pensar na importância que a gente tem em fazer uma pressão pública para que esse acesso à internet seja mais amplo. Mas aí, Marcela, a gente também entra em um outro problema, né? Um país com as desigualdades sociais como as nossas, onde tem pessoas que não conseguem nem comer direito, quanto mais o acesso à internet. Então, assim, eu aqui sei que eu estou levantando ideias e possibilidades, mas como a gente sempre faz, historiador tem muito isso, muitas vezes a gente vai levantar mais perguntas do que respostas, né? Então, eu tentei responder de forma rápida. Perfeito, perfeito. E aí, Roberta, eu queria emendar, a gente já tem várias perguntas aqui no chat dos professores, e só antes da gente passar para a leitura dessas questões, eu queria lembrar um texto que saiu recentemente do professor Arnaldo, ele está aqui presente, da Universidade Federal de Pernambuco, que foi publicado no Simpósio Eletrônico de Ensino de História, agora no mês de maio. E o professor Arnaldo, ele trouxe para pensar especificamente o que seria esse ensino de História 3.0. E eu lembro que, ao ler, depois, pessoal, a gente vai colocar todas as referências, tanto o livro que a Roberta citou, como o artigo do professor Arnaldo, a gente pode disponibilizar na descrição do vídeo. Mas eu fico pensando, Roberta, ao ler sobre isso, pensar, questionar junto com você, considerando essas diferentes realidades brasileiras que a gente tem, uma ideia que está muito atrelada ao ensino híbrido é da personalização do ensino. E eu fico pensando o quanto que isso é talvez utópico, né? Ou talvez possível. Enfim, é difícil a gente generalizar. Cada realidade é uma. Você já passou pela rede federal, você está na rede privada agora, você tem frentes de atuação diferentes. Então, eu queria te ouvir em relação a isso. Personalização do ensino, ligado a essa temática do ensino híbrido. A questão da personalização do ensino, né, para quem também está familiarizado com o conceito, é a ideia de que
eu posso dar um ensino mais voltado para cada um dos meus alunos e as necessidades e demandas desses diferentes alunos, né? Por quê? Porque o que acontece? Vamos pensar em vários recursos que são possíveis de serem usados a partir de plataformas virtuais de aprendizagem. É possível você receber, por exemplo, gráficos, onde você mostra qual é o conceito. Um exemplo foi uma atividade que eu passei na terça-feira para uma escola. E aí, o que eu fiz? Fechando esse trimestre, eu queria saber quais eram os conceitos que meus alunos entenderam e quais que eles ainda não entenderam. Então, eu botei uma palavra, né, um conceito, eurocentrismo. E aí, botei 3 opções. Compreendi bem, compreendi parcialmente, não compreendi. E aí, isso em 4 turmas de 8º ano. Esses alunos e alunas responderam a partir disso, dos 50 conceitos, em média, que eu coloquei ali, que foram trabalhados no trimestre, eu vi o que se compreendeu bem, o que se compreendeu parcialmente, o que não se compreendeu. A partir desses gráficos que aparecem para mim, de um recurso digital, eu posso ver aluno por aluno, eu posso ver todas as turmas, ou eu posso ver turma a turma, né? E aí, a partir disso, eu posso personalizar mais o meu ensino, no sentido de que tem um aluno com demandas mais específicas, tem outro com outras demandas, e como é que eu vou poder personalizar da melhor maneira possível. Bom, primeira questão, é muito comum que professores no Brasil tenham que dar aula em mais de uma escola, para muitas turmas, para muitos alunos, né? No meu caso, eu tenho 8 turmas com uma média de 30 alunos cada, né? Então, eu tenho 230 alunos, não sei, gente, matemática não é meu forte, mas tem mais de 200 alunos. Então, essa lógica da personalização, ela não é impossível que eu faça um ensino personalizado para cada um. Isso é humanamente impossível, mas dá para essa perspectiva de personalizar um pouco, dá para, por exemplo, eu olhar, bom, a turma tal está com mais dificuldade nesse conceito, ou especificamente esse aluno está com muita dificuldade. Então, para ele, eu posso preparar um material diferenciado. Então, assim, eu acho que às vezes não vai ser possível, e acho que a gente tem sempre que encarar qual é a nossa realidade, né? E se cobrar dentro da nossa realidade, a gente sempre vai querer dar o melhor, mas também pensar no que é humanamente possível para nós, da gente poder fazer isso. Agora, a vantagem desses usos dessas plataformas tem um pouco de você poder ter uma noção de como está o andamento de cada aluno e também se pensar nas demandas dos seus alunos. Um exemplo é a possibilidade de uso de fóruns, né? Porque no fórum, o aluno ou a aluna pode tanto... Depende da tua proposta de criar aquele fórum, mas pode ser um fórum de dúvidas, pode ser um fórum também de interação entre os alunos. E aí eu acho que tem uma coisa muito bacana, que é também pensar um conceito do Vygotsky, que é da zona de desenvolvimento proximal, né? Isso pode ser aplicado para a sala de aula, tanto presencial, quanto dentro da lógica virtual, seja no momento que a gente está vivendo de pandemia, ou pensando no ensino híbrido, que é essa lógica de que dentro de um fórum, ou dentro de um trabalho em grupo virtual, dá para fazer isso por Google Drive e outras ferramentas, ou um trabalho em grupo presencial, como é que a gente pode montar grupos também, onde não seja só o professor que está ali sendo um mediador, mas como que nesses grupos, os próprios alunos, dentro dos seus conhecimentos, podem se ajudar. A lógica do Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal, é justamente aquele que entendeu melhor um tema, um conceito, uma ideia, poder ajudar aquele que entendeu menos. No nosso caso, em uma das escolas, a gente pensou os trabalhos em grupo, eles têm uma equipe de psicopedagogia que falou diretamente com cada turma, organizou com as turmas, e aí foi decidido que os alunos escolheriam os grupos desde que tivessem meninos e meninas e que tivesse alguém que tem bastante conhecimento no uso de ferramentas digitais e um que tem menos conhecimento para haver uma ajuda, né? Então, eu acho que, assim,
a gente vai personalizar, tentando ajudar dentro do possível e das nossas próprias possibilidades, como professores, às vezes, com uma carga horária muito ampla, mas também eu acho que buscar ferramentas que os próprios alunos possam se ajudar entre si. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Quando você começa a propor trabalhos que eles possam se complementar. Uma proposta que eu fiz também, Marcela, que eu acho que foi muito bacana, foi de passar... Eu estou numa escola construtivista e isso tem ensinado muito a lógica de pensar em etapas diferentes quando eu vou realizar um trabalho. Então, ao invés de eu realizar um trabalho em grupo único, eu penso, eu vou ter etapas individuais para eu poder avaliar individualmente, eu vou ter etapas em grupo, eu vou ter uma última etapa em grupo. Então, pensando nisso também, uma das etapas foi que os alunos respondessem individualmente a um conjunto de perguntas, depois reelaborassem essas mesmas perguntas no grupo. Porque aí você também tem o pensar aquilo que previamente eu já elaborei, aquilo que aquele grupo está acrescentando a mais, e como é que a gente pode pensar coletivamente em construir alguma coisa. Então, eu acho que usar essa personalização também para que eles se ajudem pode ser um caminho. Com certeza, também acredito e batalho por isso. Roberta, aqui no meu roteiro também prévio, né, que a gente estrutura, conversa um pouquinho antes, a gente tinha tocado no ponto polêmico da relação do ensino híbrido com esses órgãos, né, empresas internacionais, a partir das leituras que você tem feito, como trabalhar isso no campo educacional, né? Eu acho que a professora Maria Lima, que também está aqui presente, a gente tem conversado aí pelo WhatsApp, um pouco essa visão crítica, né, da educação, ela vai discutir com a gente aqui na semana que vem sobre o documento da Base Nacional, também a partir desse olhar crítico. Como é que você pensaria essa relação aí, que em certa medida, ou melhor, em grande medida, é extremamente perigosa e ameaçadora aí para o nosso campo educacional? Então, Marcela, eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar. Como eu falei, o ensino híbrido, ele é muito bom em vários aspectos, mas eu acho que, como qualquer coisa, não pode ser totalmente idealizado e romantizado. A gente tem que pensar nos prós, nos contras e ser muito firme, pé no chão, né? Mas por que eu também estou defendendo esse debate? E aí vou falar desse tema que você está trazendo. Eu estou defendendo esse debate não como uma verdade única, mas como uma forma da gente pensar que, se a gente acredita numa educação de qualidade, nós, professores, também temos que nos apropriar de alguns desses recursos e alguns desses conhecimentos, porque esse mundo está mudando, né? E isso eu acho que a pandemia tem mostrado, que tem processos que já estavam se iniciando e que agora não dá mais para voltar para trás. Então, nesse sentido, eu acho que a gente também tem que se apropriar de quais são os perigos. Eu vou dar uma recomendação aqui. Tem um site muito bom chamado Educação Vigiada. Esse site Educação Vigiada faz um alerta justamente voltado para o ensino privado, se pensando como que os usos de dados, né? Então, assim, por exemplo, parcerias entre grandes empresas e secretarias de educação, né? Como que essas parcerias são gratuitas, mas, de alguma forma, os dados dos professores e alunos podem estar sendo usados. E aí, nesse site, inclusive, se usa o termo capitalismo de vigilância. E aí é justamente essa ideia que a gente já tem na nossa realidade. Se eu for acessar as redes sociais, ou hoje em dia está sendo um pouco mais honesto isso com a gente, né? Eu vou acessar site de notícias, aparece ali, olha, esteja ciente que existe uma política de cookies aqui enquanto você está usando. Então, em outras palavras, de uma forma mais delicada, dados seus podem ser utilizados por nós. Então, a gente sabe que muitas propagandas aparecem para a gente a partir do uso dos nossos dados. Tem até um documentário muito interessante que eu deixo como recomendação, que é Privacidade Hackeada, tem na Netflix, para quem tiver interesse,
que debate justamente esse tema. Então, a gente está vivendo, sim, em tempos muito perigosos nesse sentido, onde os nossos dados podem ser usados. O debate é no ensino público, né? Na educação vigiada, mas eu vou ser muito honesta aqui, que eu também não sei como isso pode ser apropriado ou não para uma educação privada, né? Talvez as escolas privadas, ao aderirem plataformas, grandes plataformas, tenham uma política clara do que pode ser usado, do que não pode ser usado, mas eu acho que esse é um debate importante e, inclusive, no Educação Vigiada, se fala sobre a previsão para agosto de 2020 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, isso vem sendo discutido. Eu acho que a internet ainda é terra de ninguém, né? Quer dizer, está começando a haver o debate sobre a regularização e sobre a clareza de como os nossos dados são usados. Mas isso tudo ainda é muito obscuro, né? Ainda não está totalmente assim, esclarecido para a gente como é que esses dados vão ser usados. Então, de fato, eu acho que é uma temática importante. E aí, Marcela, que eu acho que também cabe a nós nos apropriarmos de vários debates. Como eu falei, eu não sou uma especialista, eu estou aqui propondo e pensando, enquanto professora de educação básica, que debates que eu acho que a gente tem que entrar. No meu caso, né, que sou uma professora, uma educadora da rede privada, a gente está vivendo uma realidade onde a contratação para uma escola privada que te pague uma hora-aula justa, né, que é acima do piso, que o nosso piso no Brasil é muito baixo, a demanda por você ter conhecimentos de uso de plataformas digitais é cada vez maior. Então, acho que, por uma questão material de existência, muitos professores têm que se apropriar tanto das discussões dos limites e das possibilidades. E, no outro sentido, Marcela, eu acho que, como a gente vê que a desigualdade do acesso à educação está se tornando cada vez maior, por isso que é importante a gente, sim, debater que o Enem não aconteça em outubro como aconteceria, porque, né, em novembro, porque isso é humanamente, quer dizer, isso é desumano em certa medida, né? Quando você tem realidades tão diferentes no Brasil, mas eu acho que os professores da educação pública também precisam se inteirar desse debate para a gente também pensar que esse aumento do acesso à tecnologia, ele não tem como voltar atrás. É um processo em marcha, é um processo em curso. Então, é muito importante que a gente pense em como construir isso da forma mais democrática, mais igualitária possível, por mais que a gente saiba que vai ser desigual, por mais que a gente saiba que é surreal o que está acontecendo. Mas, se a gente não se apropriar desse debate, eu acho que a gente vai só ampliar essa desigualdade que já está em marcha. Verdade. E aí, dito isso, Roberta, já emendando aqui com as perguntas, a professora Lucília, ela trouxe um questionamento, você tocou um pouco nesse ponto, né? Como a gente trabalha nesse modelo, nesse viés que você está falando, nas escolas públicas, sabendo que temos instituições mal equipadas e carentes de vários recursos. E eu acho que, nesse mesmo sentido, a gente tem a pergunta do professor Léo, que foi aluno do Prof. História, um trabalho também de excelência no mestrado profissional em ensino de História, que gostaria de te ouvir também em relação a isso, né? Como é que você pensa o ensino híbrido nas condições das escolas públicas que não são escolas da rede federal, né? Como o Colégio Pedro II, que você teve experiência, os CAPs, né? Colégio de Aplicação. Então, é um questionamento que eu também venho me fazendo, né? Como trabalhar com essa lógica do digital, lembrando que, por lógica do digital, eu não estou essencializando, né? Não existe isso por si, né? A lógica do digital está associada também à forma, por isso a ideia da cultura digital, de como a gente se apropria. Como trabalhar com isso em realidades que não são as ideais? Aliás, assim, para a gente ter uma noção, nas melhores realidades, as realidades federais já são muito problemáticas, né? Por exemplo, a gente sabe que, no fim,
a internet muitas vezes não está funcionando, imagina naquelas escolas onde essa realidade é, de fato, muito inviável. Eu vou falar um exemplo, que eu não vou citar nomes, mas uma grande amiga minha, ela dá aula numa escola estadual, embora ela dê aula para sexto ano, lá em São João de Meriti. Para quem não conhece, é um município do Rio de Janeiro. E aí, no caso dela, numa dessas plataformas, uma mãe mandou uma mensagem que foi a seguinte: professora, o meu filho, infelizmente, ele não vai participar das suas aulas. Não é por falta de vontade, mas é que eu sou mãe de 4 filhos. Em primeiro lugar, eu preciso alimentar os meus filhos e eles não vão... eu só tenho um ponto de internet, que é o do meu celular, e por mais que a gente esteja na pandemia, eu preciso sair para trabalhar, para conseguir alguma coisa para alimentar meus filhos. Então, nesse sentido, de fato, eu acho que o debate ele está muito no sentido de que, assim, que foi um pouco o que eu falei, a realidade atual é uma realidade, de fato, muito desigual, né? E aí a gente tem a falta de acesso aos recursos, a uma plataforma digital, mas, para além disso, a gente também tem uma falta de preparo para como mexer nesses recursos. Não é de um dia para a noite que você aprende a mexer numa plataforma digital de ensino. Os professores, eu acho que, assim, o mais honesto é que as instituições públicas ou particulares que forem utilizando têm que preparar os professores e têm que preparar os alunos. Se os meus alunos já têm dificuldade de enviar um arquivo, imagina isso em uma realidade onde mal se tem acesso, quando se tem, não se sabe como usar, né? Então, eu sei que os limites são muito grandes e que, infelizmente, na prática, a gente, às vezes, não vai conseguir usar. Então, aqui eu estou sendo muito honesta no sentido de que eu sei que é desigual, mas eu acho que o debate é importante ainda, porque se esse processo ele está em marcha e ele não vai voltar atrás, e principalmente nas escolas privadas de ponta, né, com todos os problemas que possam ter, com esse termo possa ter, mas se ele já está em marcha, talvez a gente precise pensar em quais são os mecanismos da gente cobrar das autoridades que esse acesso seja mais amplo. E, como eu venho reforçando, a cobrança, em primeiro lugar, tem que ser pela comida, né? Mas, em segundo lugar, também, como é que a gente pode ampliar isso? É uma questão que eu venho pensando muito e que, por sinal, vem me angustiando muito também, porque eu estou numa realidade privilegiada, eu sei que eu estou numa realidade privilegiada, mas eu sei que muita gente não está nessa realidade. Então, seria fantasioso eu defender aqui o ensino híbrido como a solução de todos os problemas e como se ela fosse fácil e dada. Eu só acho que, de fato, esse processo que já se iniciou de uso das tecnologias não volta atrás. E Marcela, não volta. Inclusive, a gente tem profissionais que já não existem mais porque viraram máquina. Então, se o professor não se apropriar desse debate minimamente, para que a gente possa ter profissionais qualificados a usarem essa metodologia, né, a gente pode acabar tendo profissionais não tão qualificados, mas que sabem mexer nesses recursos, ganhando espaços. Então, qual é o espaço que a gente também vai ocupar nesse debate, né? Mas eu entendo essas limitações, elas são, de fato, enormes. Exato, e uma coisa me lembrou, né? Você falar me lembrou assim no início estava na graduação ainda, né? Pesquisa nessa área que hoje está se chamando da história digital, e as pessoas às vezes associam, né? Você trabalha com digital, parece que a gente é uma defensora do digital, a gente é defensora de problematizar sobre esse universo digital. Mas tem situações e situações, tem momentos que o recurso, a voz, o livro didático, a oralidade, ela vai prender e vai ser muito mais efetiva do que eu trabalhar numa plataforma, no caso, então, uma plataforma online. Então, são cuidados, né, que a gente precisa ter. A gente defende a problematização disso. Agora, o quanto que isso vai ser bom ou não vai depender da realidade que a gente está inserida.
E aí, Roberta? É muito desigual, né? E isso só é ruim, né? Então, acho que é isso que você falou mesmo. Levantar o debate não significa defender completamente essa utilização, é perceber que, a partir do momento que isso já se iniciou, qual vai ser o nosso papel dentro disso, né? Sim. E a professora Maria Lima, ela fez uma pergunta: como é que o ensino híbrido, em que medida, né, no que o ensino híbrido, ele efetivamente rompe com a visão tecnicista? Vou deixar contigo essa. Ótima pergunta. Acho que ele pode romper, quer dizer, a lógica dele, na teoria, consegue romper no sentido de que você vai pensar em estruturar a sala de aula em uma outra forma. Um exemplo mais clássico, mais aplicável, que é a sala de aula invertida, seria muito nesse sentido de que, a partir do momento que o aluno pegou os recursos antes, ele já leu um material, por exemplo, o livro didático, ele fez a leitura prévia e não posterior à aula. Então, a ideia é que ele chegue na aula mais aberto a um debate mais aprofundado sobre o tema. Mas é lógico, e aí eu acho que é muito importante entender que o professor, ele é o grande mediador desses debates, né? Eu vou dar alguns exemplos que eu fui tendo, né, de experiências, pensando sobre o assunto, no caso, durante a pandemia, né? Um grupo de alunas minhas, maravilhosas, assim, daquelas alunas super engajadas e que trazem problematizações, elas falaram assim: Roberta, agora, né, nessa plataforma totalmente digital, a gente já está vendo a tua videoaula, a gente já está lendo os materiais, a gente já tem o fórum para tirar dúvida, já pode te mandar mensagem para tirar dúvida. Será que no momento da aula ao vivo a gente não pode trazer temas contemporâneos, onde a gente pode até trazer o que a gente aprendeu na história, mas será que a gente não pode discutir mais o nosso tempo presente? Quando elas falaram isso, eu pensei, talvez isso seja uma possibilidade interessante para quando a pandemia acabar. Em que sentido? Ao invés de eu chegar ali e expor a minha aula, eu não vou ter condições, aí sendo muito honesta, de fazer videoaula antes, editar videoaula antes, ainda dar um ensino presencial, eu tenho que pensar na minha realidade concreta. E acho que a gente também tem que tomar muito cuidado para não acontecer um caminho de sistemas de educação fazerem com que a videoaula seja produzida, isso pode ser usado por alguns anos, e, de repente, depois pensar, bom, a gente pode fazer um ensino presencial com uma carga horária menor e pagar menos o professor. Isso é um dos perigos que a gente pode ter, e eu acho esse perigo muito plausível. Eu não duvido que isso aconteça, sabe? Mas, pensando nessa lógica, eu acho que uma das possibilidades simples de se pensar em fugir do tecnicismo é trazer temáticas mais atuais e sempre, né? E aí eu volto a Paulo Freire, que acho que nunca é demais buscar a partir dessa realidade desses alunos. E eu acho que eu ainda sou jovem, de alguma forma, mas acho que quanto mais tempo a gente dá aula, mais a gente vê as mudanças geracionais acontecendo, né? Então, dialogar com a realidade desses alunos. Eu estava conversando com essas alunas, elas estavam falando do Twitter, e como que o Twitter tem toda uma simbologia de você colocar um emoji para mostrar se você é a favor ou tal, de tal perspectiva política, e elas que foram trazendo esse debate para mim, né? Então, acho que esse saber ouvir as demandas dos alunos, isso aí não precisa nem ser só no ensino híbrido, gente. Eu acho que, usando ou não essa metodologia, né? Ouvir um pouco a demanda desses alunos e pensar em propostas, ainda que não se possa usar a tecnologia digital, mas ao invés de eu passar o dever de casa depois, passar o prévio do meu aluno, já está com instrumentos de leitura e a gente ter um debate depois onde ele já traz esse conhecimento, eu acho que isso não precisa nem do digital para acontecer e é um recurso muito interessante para fugir da lógica tecnicista. Obrigada, Roberta. A gente tem uma pergunta, eu confesso para você que eu perdi aqui, porque o fluxo de informação é muito grande, mas eu vou fazer mesmo assim, não lembro, peço perdão que eu perdi aqui de quem foi.
Em relação ao uso de celular, na sua experiência na escola, proibição, permissão, desde que com a justificativa, né, dos fins pedagógicos, como é que é a tua experiência em relação a isso? Olha, na experiência de permitir o uso de celular, sempre vai se fugir ao controle em algum momento, né? A gente não tem como ter a certeza de que o aluno vai estar usando aquilo para fins pedagógicos quando a gente abre para que isso seja utilizado. Mas eu acho que, dependendo da situação, onde tudo está muito bem colocado, pode valer a pena se pensar na utilização do celular. Uma coisa que eu venho pensando muito é na necessidade de diálogo com os alunos, em deixar tudo muito bem claro, né? Eu tenho buscado fazer isso cada vez mais na prática pedagógica. Então, assim, chega a minha primeira aula, a gente vai estabelecer combinados juntos. Esses combinados não vão ser ditados por mim, eu vou propor, mas vão ser escutados, combinados, e aí é muito mais fácil eu virar e falar para aquele aluno ou aquela aluna que está fazendo um mau uso, virar e dizer assim, olha, então, a gente não tinha combinado previamente? Você não tinha aceito que você poderia usar a partir dessa proposta? Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente abre o espaço no diálogo com os nossos estudantes, mais os escuta para construir algo em conjunto, mais a gente tem a crescer. Isso está, como eu falo, para além do ensino híbrido, né? E aí, uma coisa que eu percebo muito e que eu penso muito a pandemia acabando, eu acho que isso para a escola particular, para a escola pública, de verdade, eu acho que nós, professores, devemos ter um movimento de conversar com os nossos alunos sobre como é que a gente pode reconstruir a escola, repensar o ensino. Eu não queria que isso fosse feito só pelos professores. Óbvio que eu não quero que seja feito pelas instituições acima de nós, professores. Acho que a gente tem que estar, óbvio, no debate, quem está dentro da sala de aula, mas eu também acho que os alunos precisam estar dentro desse debate, sabe? Pensando nas possibilidades novas que vão vir. A Marcela sabe que no CESPEB eu estudei as ocupações da instituição federal onde eu atuei como temporária, e me ficou a sensação, assim, um pouco frustrante de pensar que talvez tenha faltado um diálogo maior sobre o que seria a escola, as unidades daquela escola no pós-educação. Eu espero que a gente consiga fazer esse debate com os nossos alunos. E na escola pública, quais foram os limites, né? Então, durante a pandemia, quais foram os nossos limites? Quais são as nossas possibilidades agora? E na escola particular, principalmente na realidade privilegiada que eu tenho, a partir de agora, depois de tudo que a gente vivenciou, o que vai ser a escola agora? Porque eu acho que essa é uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta. Sim, estamos no processo. A gente tem outro questionamento, dessa vez da Adriana Cardoso. Dentre as suas experiências pedagógicas, quais dos métodos ensino híbrido ou aula invertida você considera que foi a mais produtiva, né? Lembrando, até foi uma pergunta da professora Isabel sobre essa relação do ensino híbrido com a sala de aula invertida, que estão próximos ali, caminham juntos, mas o que foi mais produtivo no seu caso? No caso, pegando aqui já um referencial teórico, nesse livro sobre ensino híbrido, da personalização e tecnologia na educação, a própria sala de aula invertida faz parte de uma das propostas do ensino híbrido. Existem vários modelo de rotação, que aí seria a rotação por estações, que é dentro da sala de aula reorganizar essa sala para que grupos possam fazer a rotação de diferentes práticas, seja usando um computador, seja não usando caderno, e aí cada grupo ir passando por essas diferentes estações. A ideia do laboratório rotacional é sair da sala de aula, ir para um laboratório, voltar, poder fazer essa rotação. A própria sala de aula invertida estaria inserida nessa lógica, né? Então, mas o que eu quis trazer aqui da sala de aula invertida, que eu acho que é uma experiência muito rica, é que, apesar de ser uma das propostas do ensino híbrido,
ela também pode ser usada mesmo para quem não tem o recurso digital, no sentido de que eu já posso pensar com o meu aluno e com a minha aluna, que não tem acesso à internet, a já ler o livro didático antes, e aí chegar na aula, né, com uma bagagem maior para a gente iniciar um capítulo, um tema, uma discussão, e, inclusive, poder trazer temas mais contemporâneos. Então, assim, eu acho que a sala de aula invertida é um dos recursos talvez mais simples e que dão um dos melhores resultados, na minha perspectiva, tá, gente? Porque, como eu falei, eu não sou especialista no assunto, estou aqui como professora da educação básica. A gente tem mais perguntas aqui, essa também especialmente me interessa pensar junto com você em relação à maturidade, né, para uso dessas plataformas digitais e na própria modalidade da educação à distância. Como motivar um aluno que não tem amadurecimento para estudar pela plataforma EAD, porque é algo que nós também vivenciamos, né? Eu tenho colegas, a gente sempre discute sobre isso, né? Como trabalhar com a EAD. A gente está fazendo uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra, e nós, muitas vezes, não temos essa plena maturidade. Então, como trabalhar isso com estudantes da educação básica? Excelente pergunta de uma grande amiga, Tuíra. Obrigada por estar aqui, Tuíra. Eu acho que essa questão, ela está muito ligada também, acho que muito ao diálogo. Exemplo de uma das escolas onde eu dou aula. Isso foi muito relatado. Vou até agradecer imensamente a Marcela, porque eu tive muita liberdade nas duas escolas onde eu estou dando aula para repensar a avaliação. Nesse momento, a gente não precisou fazer avaliações num modelo mais tradicional, o que me faz pensar que até que ponto a avaliação mais tradicional deve ou não continuar quando acabar o ensino híbrido, mas aí é uma outra discussão. Mas, a partir disso, entre as avaliações, a gente fez uma oficina de MEMES. E eu agradeço a Marcela, porque a Marcela, na disciplina dela do SESPEB, trouxe essa possibilidade e me fez pensar, e foi um trabalho muito legal, Marcela. Porque, de fato, a partir de temas que a gente estudou em história, eles tinham que fazer um meme que correlacionasse com a linguagem do presente, o próprio meme já traz isso, mas também com algum conceito e alguma ideia trabalhada no passado. E muitos memes trouxeram a dificuldade de concentração. E a gente também fez um relatório de aprendizagem, ao invés de uma prova tradicional, onde o aluno pensou o percurso dele ao longo do trimestre, como é que foi, como é que não foi, facilidades, dificuldades, o que entendeu, o que não entendeu. E foi muito legal essa experiência, porque ali eu vi que alguns realmente têm uma dificuldade maior e outros uma facilidade maior. Eu acho que, seja o ensino híbrido ou o que a gente está vivendo agora forçadamente, que é só o ensino à distância, a gente precisa pensar no desenvolvimento da autonomia do aluno e da aluna. E aí é jogar um pouco dessa responsabilidade para ele ou para ela, né? É mostrar a necessidade dessa responsabilidade para que isso funcione, dessa organização. E nesse sentido, Marcela, eu estou achando muito bom esse debate está acontecendo para que os estudantes que estão tendo acesso às plataformas digitais, eles possam, de fato, pensar na necessidade dessa autonomia, para que, no caso, esses meus estudantes, quando eu voltar para a sala de aula presencial, eu também possa cobrar um pouco mais dessa autonomia deles. Então, exemplo, até essa questão da sala de aula invertida, né? O fato de que o aluno já teve que ler antes de chegar na sala de aula, antes da pandemia, eu pensava assim, gente, eu acho que isso vai ser impossível. Como é que esse meu aluno vai ter essa autonomia, ou essa minha aluna vai ter essa autonomia de ir lá, de fazer uma leitura prévia, se já está acostumado a ouvir tudo mastigado, né? Então, eu acho que, forçadamente, os alunos que estão tendo acesso a isso estão tendo uma cobrança dessa autonomia. E aí eu acho que cabe muito diálogo para que esse incentivo possa acontecer. E, é claro, dentro do possível, que a gente busque partir um pouco da realidade desses estudantes também, né? Então, por exemplo, eu trouxe um debate para a gente pensar
em determinados temas, e depois eles puderam ver histórias em quadrinhos sobre aqueles temas, trazer músicas atuais e discutir. Então, eu acho que quando a gente busca também falar um pouco dessa linguagem, sempre que possível, né, gente? A pessoa também, professor que já tem 50 e poucos anos, não precisa parar para assistir um vídeo de TikTok, né? Mas eu acho que quando a gente também entende um pouco o que é o TikTok, você também entende quem é esse aluno. Então, quando você pensa um pouco nessa realidade, em quais recursos você pode chamar e trazer a necessidade da responsabilidade, eu acho que isso ajuda. Não soluciona totalmente, mas ajuda. Obrigada, Roberta, mais uma vez. Professora Vitória, não sei se quer trazer algum comentário aí das perguntas que foram, nem todas, né? A gente sempre reforça que a gente não consegue responder todas, mas, enfim, eu acho que com certeza você também se coloca à disposição, né, pelo e-mail, pelas suas redes, para continuar esse bate-papo posteriormente, certo? Com certeza. Vitória... Acho que ampliar o debate é muito enriquecedor. Certo. É muito bom esse debate. Eu queria só dar um informe, né? O link para os certificados ele já está aí no chat ao vivo. Eu queria só fazer uma comunicação aqui. Elizabeth do Nascimento, o seu e-mail voltou, né? Então, se você puder preencher novamente o formulário, porque deve ter dado algum erro. Eu gostaria de trazer aqui o comentário do Denis. Ele diz o seguinte: infelizmente, na escola onde eu trabalho não há uma cultura de fazer dever de casa e, portanto, a sala de aula invertida não é aplicável. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quer dizer, teria necessidade de você construir essa cultura para poder implementar? Eu acho que faz muito sentido isso, assim. É triste, né, Denis, parar para pensar nisso, mas existe uma cultura escolar. Eu acho que professores que têm muita experiência vão sentindo que existem instituições onde a gente consegue trabalhar melhor e onde você não consegue trabalhar com tudo aquilo que você gostaria. É lógico que eu acho que, assim, toda vez, Denis, que a gente conversa de forma muito aberta com os nossos alunos e tenta conscientizar sobre as vantagens, pode surtir efeito. Nem sempre vai surtir, né? Acho que há realidades mais difíceis da gente conseguir modificar, mas eu acho que, assim, o que eu penso existem culturas escolares mais difíceis de modificar, mas que a gente sempre tente estabelecer espaços de diálogo com os nossos estudantes, buscando também levar essa autonomia para eles, né? A necessidade dessa autonomia, e que o espaço escolar ele não se constrói só com o que eu ou qualquer outro professor propõe, mas também com o que eles podem fazer para que essa sala de aula seja melhor. Então, eu acho que tentar esse espaço de diálogo pode ser legal. Se vai surtir efeito necessariamente, a gente não pode garantir, né? Infelizmente. Exato. Vitória, temos mais comentários que você quer. Seu microfone está desativado, professora Vitória. Eu vou ler aqui a pergunta do Júlio. O Júlio também está sempre aqui com a gente no bate-papo, trazendo questionamentos. Como professor de educação básica, ele está a pensar em tudo isso e se perguntando, como será? Eu acho que todas as nossas lives, de alguma forma, a gente acaba se fazendo essa pergunta: o que vai ser esse período pós-pandemia? Quando que isso vai se encerrar? A gente sabe que a gente está longe, como historiadores que somos, a gente está pensando nas durações, né, na longa duração. Então, o que será? Assim, qual é a tua ideia? Não no sentido de futurismo, mas no sentido de perspectiva teórica e crítica em relação ao que a gente está vivendo. Olha, eu acho que, assim, tenho alguns segundos, né? Então, eu acho que esse como será, eu reforço muito isso. A gente não tem uma resposta de como será, mas esse como será vai ser muito melhor se nós nos apropriarmos desses debates, desse debate que já está em andamento, que é essa escola, quer dizer, não toda escola, né? Há escolas e escolas, mas que é cada vez mais o uso de tecnologias digitais em algumas realidades, então, que a gente tem que pensar em conjunto como é que a gente pode democratizar esse acesso.
Isso cabe a nós, educadores, também nos inserindo e nos engajando em pesquisas, mestrado, doutorado, pós. Acho que a gente tem que, sim, que ocupar esses espaços, professores de educação básica. E, ao mesmo tempo, eu acho, Júlio, que também, e aí eu reforço, conversando com os nossos alunos. Acho que a gente tem, sim, que ouvir os nossos alunos para poder pensar nisso. Perfeito, professora. A gente está caminhando para o final do nosso encontro, professora Roberta. Não sei se tem mais algum ponto que a gente não tenha tocado nas perguntas e que você queira deixar aí para a gente como fechamento. Acho que do que você foi trazendo, a gente faz o diálogo aqui com a avaliação. Teremos o professor Marcos Bonfim discutindo ainda esse mês esse aspecto, né, ligado aos processos avaliativos. Você falou muito, claro, né, tem tudo a ver com a discussão das metodologias ativas. Semana que vem a gente vai estar com o professor Tiago Rates, também trabalhando com as metodologias ativas, né, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema, esse conceito da sala de aula invertida, enfim, são temáticas que a gente vem em volta porque a gente acha que podem, né, contribuir aí para o trabalho com o ensino da história. Enfim, então é isso. Não sei se você tem mais algum comentário, alguma colocação que você queira fazer. E professora Vitória também, se tiver algum comentário que a gente tenha passado despercebida, pode trazer também para o debate. Não, acho que não. A gente já está chegando, já atingimos o nosso Beleza. tempo, né? Então, professora Roberta, é com você, fechamento. Olha, gente, em primeiro lugar, realmente agradecer muito a possibilidade de que professores da educação básica sejam ouvidos. Eu acho que isso é o mais bacana mesmo, porque a discussão precisa ser teórica, é muito importante. Nós, professores de educação básica, temos que nos apropriar de conceitos e da teoria, mas nós, professores de educação básica, que estamos vivenciando na prática todos esses processos, a gente precisa dialogar. E se dentro de tudo que há de ruim na pandemia, que não dá para dizer que é bom, óbvio que não, mas uma coisa que eu tenho conseguido fazer muito bem é encontrar espaços de diálogo, sejam com os meus colegas, seja nessa complementaridade com os professores de história que trabalham comigo, e eu estou aprendendo muito com elas, e que sejam também com outros professores. Quem quiser conversar comigo, eu estou super à disposição para ampliar o debate, para trazer referências, para fazer críticas construtivas. Eu acho que é isso, encontrar esses espaços de diálogo e de debate é o que podem levar a que nós nos apropriemos de uma escola no plural, né, de muitas escolas cada vez mais democráticas, porque infelizmente não é o que a gente está vivendo hoje ainda, né? Ainda está longe de viver, mas que a gente se aproprie das discussões para levar isso da melhor maneira possível, se possível, né, com o pé no chão, porque não dá para ser totalmente utópica, mas com o pé no chão e com alguma esperança de que algo melhor pode vir de tudo isso, né? Então, agradeço muito ao convite, agradeço muito a quem assistiu, e obrigada pelo carinho, pelo respeito a quem assistiu. Isso é muito bacana. Sim. Então, professora Roberta, a gente vai fechando nossa live, nosso encontro por aqui. Mais uma vez, agradecendo. Nunca é demais a gente agradecer a quem se dispõe realmente a estar com a gente nesse projeto Vitória Testemunha, que a gente tem tido muitas parcerias boas e sugestões excelentes também. Então, boa noite para todos e todas, que a gente prossiga nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, da melhor forma que a gente consegue para o momento que a gente está vivendo. É isso. Muito obrigada também, a Vitória, sempre. Tchau. Boa noite a todos. E eu só gostaria de fazer mais um lembrete. Quem não estiver conseguindo acessar o link, entra no site www.lapis.com/certificados, tá? O link, o nome passando aqui embaixo.
Eu gostaria novamente de agradecer a Roberta pela excelente explanação, por estar colaborando com a gente nesse processo, é super importante, inclusive, às vezes a gente até é cobrado por isso. Vocês não vão trazer professores da educação básica para falar, professores de escolas particulares, por exemplo, professores de escolas públicas, enfim. A ideia é essa, foi excelente, né? Aviso também que esse bate-papo ele vai ficar disponível no canal do LAPIs, né? A partir de amanhã. E muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite. Boa noite, gente.